Presidente Michel Temer, bom dia ao senhor. O senhor, na fase final do governo Dilma Temer, quando a Dilma perdeu o cargo, e diz até hoje que foi golpe, golpe dela, com todo respeito ao presidente Dilma, golpe foi dela e do Manteiga na economia brasileira, já antecipando uma situação econômica que a pandemia só agravou. A gente chora os nossos mortos, cura os nossos feridos, mas a economia hoje é um desastre, não só por quem ocupa o cargo lá na... Vou nem falar o nome desse cara, porque eu já cansei de falar o nome desse cara. Mas a Dilma arrasou com o Brasil na economia, o senhor tentou recuperar a economia no final do seu governo, até que entregou com números que não se previa que fossem entregues, porque a economia estava em plena recuperação já no final do seu governo, perto da catástrofe que foi. Isso é história. Eu não estou dizendo por dizer e nem fazendo análise política, isso é história. Foi o pior momento econômico que a nação enfrentou em toda a sua história, com 14 milhões de desempregados sem pandemia. O vírus foi a política econômica adotada pela presidente Dilma e pelo Manteiga. O senhor tentou até que ajeitar esse governo. E agora? Com juros voltando a 8%, taxa Selic subindo, um alto desemprego que a gente comemora, que a gente tem 13 milhões e 700 mil desempregados, é uma perspectiva de recuperação da economia muito pequena, a comida subindo demais, gente comendo no lixo, combustível atrelado ao dólar, que ninguém mais consegue colocar combustível no tanque, perspectiva de greve de caminhoneiro. E agora? É a pergunta que se faz. Presidente Temer, bom dia. Muito bom dia, Datena. Eu vou fazer algumas considerações em função do que você acabou de dizer, né? A primeira delas é que nós temos interessante neste momento, durante a pandemia ainda, nós ainda estamos com um fenômeno pandêmico ainda existente, né? Mas nós temos que compatibilizar as ideias daquilo que se chama mercado com a outra ideia que é preocupante, que é de uma pobreza, às vezes não é pobreza, viu, Datena, é miserabilidade, que você vê que é um grau abaixo da pobreza. Quando você vê aquelas imagens de gente procurando osso para fazer sopa ou sacos de lixo, né, para poder comer, portanto, nós estamos numa miséria absoluta, ou seja, nós estamos numa situação calamitosa. Calamitosa significa que nós estamos, juridicamente, num sistema de calamidade pública. E daí porque, Datena, eu tenho até sido insistente, talvez um pouco repetitivo, em artigos que publiquei, em falas que fiz, né? Mostrando o seguinte, que você não precisa, por exemplo, alterar o teto, porque, convenhamos, o teto para os gastos públicos foi uma maneira de conter aquele desastre econômico. Você sabe, eu tenho dito isso com frequência, nós apanhamos o governo com um PIB negativo de quase 4%. Um ano e 3 meses depois, estávamos com um PIB positivo de 1,3%. E fruto do quê? Fruto de reformas que nós fomos fazendo, não é? Dentre elas, sem dúvida alguma, o chamado teto para os gastos públicos. Só para os seus ouvintes acompanharem, o teto para os gastos públicos parte de uma concepção trivialíssima, né? Que é o seguinte, ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. Se eu ganho 5, gasto 10, no fim do ano, eu tenho um problema seríssimo. Se o Brasil arrecada 100 e gasta 200 ou 300, a cada exercício financeiro tem um problema gravíssimo, porque isso vai aumentando a dívida pública. E aumentar a dívida pública significa pagamento de juros. Portanto, oneração cada vez maior no nosso país. Daí porque, quando nós propusemos, e afinal foi aprovada a emenda constitucional do teto para os gastos públicos, nós fixamos que a cada orçamento novo só poderia acrescentar a inflação do ano anterior e nada mais do que isso. É claro que isso impede as chamadas medidas populistas, né? Porque você não pode ir adicionando ao orçamento verbas que, na verdade, criem problemas relativamente à dívida pública. Você tem que reduzir a dívida pública. Mas, por outro lado, eu quero ressaltar que se tivermos este tópico da responsabilidade fiscal na emenda do teto, nós tivemos também um tópico para a responsabilidade social. Ou seja, previmos, num dos seus dispositivos, que na hipótese de comoção interna ou calamidade pública, até a emenda da Atena remete ao artigo 167, parágrafo 3º da Constituição, que permite que nos casos de calamidade pública você use créditos extraordinários. Ora bem,
Quando se deu a pandemia, sem dúvida alguma, é uma calamidade pública, ninguém vai negar este fato. Utilizável, portanto, esse dispositivo que permite a utilização de créditos extraordinários. Não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que agora a pandemia ainda existente agravou enormemente, daí eu usei a expressão miserabilidade, para dizer que a situação é calamitosa, e calamitosa no sentido vulgar significa juridicamente calamidade pública. E se é calamidade pública, você pode aplicar esse dispositivo para dizer, olha aqui, eu vou até dar mais dinheiro para os vulneráveis, né? Vou aumentar, quem sabe, o Auxílio Brasil, coisa dessa natureza, com base nos créditos extraordinários. Ou seja, você mantém a tese do teto para os gastos públicos, isto é uma simbologia da responsabilidade fiscal muito útil para o mercado interno e para o mercado internacional, não é? Credibilidade fiscal, e ao mesmo tempo você não ignora a miserabilidade que hoje ocorre no país. Portanto, você não precisava fazer essa discussão enorme que gera uma instabilidade. Como é que vamos fazer isso? Vamos cortar daqui, cortar dali, etc, etc. Isso não é útil para o país. Né? Então, eu digo a você, tem que recuperar a economia, mas, em primeiro lugar, com obediência estrita àquilo que o sistema normativo estabelece, e volto a dizer que já dá solução. Por outro lado, se me permite mais uma palavra, eu quero dizer que, mais do que nunca, né, Datena, nós vamos precisar de investimentos estrangeiros aqui no país. Você sabe que os investimentos públicos não serão vultuosos. O poder público não tem tanto dinheiro para gastar nas obras de infraestrutura, que é o ideal, porque isso dá emprego, não é? A iniciativa privada brasileira também, convenhamos a esta altura, está muito esmaecida, muito enfraquecida, não é? Eu não sei se tem grandes recursos para aplicar em atividade produtiva do país. Portanto, nós temos que abrir as portas para o capital estrangeiro para que venha aqui, não para render, não para ser rentista, mas para investir em indústria, comércio, serviços, etc., portanto, gerando empregos. Acho que este é o passo que deve ser dado, esta realidade que tem que ser examinada com muita tranquilidade. Né? E veja que eu estou dando uma solução singelíssima. Ao invés de ficar discutindo como arruma aí, arruma aquilo, aplica até todos os gastos públicos e ponto final. Você satisfaz a ideia da indenidade fiscal e satisfaz o acolhimento à miserabilidade que existe no país. Débora, como é que você pode atrair investimento externo se muito fundo internacional comprou parte da dívida do governo, o chamado precatório, e o Paulo Guedes quer dar um calote nesses caras? E a PEC dos precatórios está para ser aprovada no Congresso. Como é que você vai atrair investimento externo se de repente você não dá credibilidade ao mercado e passa uma fama de caloteiro? Essa PEC passando é uma facada do coração no crescimento brasileiro. E, aliás, o ministro errou em não aconselhar na época o presidente Jair Bolsonaro a não voltar à velha política que ele tanto condenou. Quando o Lira é eleito presidente da Câmara e a base aliada do governo leva a maior grana, de 30 bi, que seria hoje a conta do social, né, para pagar o auxílio emergencial sem furar teto de gastos. 30 bi. Foi isso que o Bolsonaro deu para os seus aliados políticos dentro da Câmara, que aí funciona como goleiro ruim. Não pega uma bola, tudo que manda para lá passa. E essa PEC dos precatórios vai na contramão da história e afugentaria, obviamente, que os investimentos estrangeiros, não é isso, presidente? 2 comentários, nada a ter. Primeiro, você tem toda a razão. Essas verbas que estão indo para, digamos, para emendas deputados, senadores, a tal emenda de relator, né, poderiam ser destinadas ao combate à miserabilidade que hoje graça no nosso país. Primeiro ponto. O segundo ponto, essa questão dos precatórios é uma coisa curiosa, Datena. Você veja como o sistema normativo ele resolve todos os assuntos. O que significa o precatório no caso de desapropriações, por exemplo? Significa que alguém tinha uma determinada propriedade, por razões sociais, esta propriedade foi desapropriada e, ao ser desapropriada, há todo um processo judicial que culmina com um valor. Não se discute o mérito, se deve pagar, não deve pagar. Pelo valor X. Esse X passa a ser um precatório. Este precatório entra numa fila para pagamentos. Né? Então, você sabe, você que é proprietário, e veja, a Constituição prestigiou o fenômeno chamado propriedade, embora, digo eu, subordinada ao bem-estar social. Daí a hipótese da desapropriação.
Então, você, num dado momento, diz, muito bem, eu, num dado momento, terei o pagamento dessa minha propriedade. Eu vou simplificar isso que eu estou dizendo, formulando o seguinte exemplo, Datena. Eu e você fazemos um negócio, eu vendo uma propriedade para você, uma casa, e você diz, olha, eu pago a primeira parcela no dia 10 e pago a segunda parcela daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses, você vem para mim e diz, olha, não vou pagar daqui agora, não, daqui a 2 meses, eu vou pagar daqui a um ano. Daqui a um ano você me diz, olha, eu vou pagar daqui a 6 meses. Né? Quer dizer, você está violando o princípio da proteção da propriedade. É claro que no plano individual, no plano privado, isso é absolutamente inadmissível. Inadmissível também é no plano da relação com o poder público. Se você tem um crédito derivado da chamada propriedade, protegida pela Constituição, esse, num dado momento, esse crédito se consolida e entra numa ordem que o sistema normativo denomina precatório, né, a ordem dos precatórios, quando chega naquele momento em que chega a vez do precatório, tem que pagar. Não tem como. O poder público tem que dar um jeito nisso, tem que dar uma solução, e, portanto, aí eu também estou concordando com você, só se me permite, estou dando um fundamento, digamos, jurídico, para que isto venha a acontecer. Né? E para ressaltar que é interessante, eu insisto nisso, quando nós prestamos atenção ao sistema normativo, nós temos solução para tudo. Não precisamos ser muito criativos. Né? Basta seguir a lei, né? Basta Claro. seguir a lei e agir de uma maneira simples, mas correta. A maior malandragem é ser honesto. Não tem malandragem maior do que ser honesto. Presidente, o senhor enfrentou a greve dos caminhoneiros e ontem o Landim, que foi o líder, um dos principais líderes dos caminhoneiros durante essa greve, até hoje paira a dúvida se foi uma greve de patrão ou não, porque os patrões saíram beneficiados daquela greve, o Brasil é quem perdeu, mas o senhor enfrentou a greve dos caminhoneiros. O Landim disse ontem que se o governo não apresentar propostas concretas, tem greve dos caminhoneiros dia 1º. Bom, era só o que faltava para completar a tempestade perfeita. Né? Acho que o governo tinha que fazer tudo para evitar isso, então, presidente. Você sabe, Datena, que isso já vem de algum tempo. De fato, eu enfrentei uma greve de caminhoneiros e, naquela oportunidade, nós demos uma solução. Pelo qual nós arrumamos um certo subsídio para o diesel e a greve durou lá uns 10 dias e logo depois foi desmobilizada pelo grande acordo que nós conseguimos fazer mediante diálogo com as lideranças dos caminhoneiros, porque é interessante, viu, Datena? Os caminhoneiros não têm uma liderança única, é uma liderança muito difusa, são muitos líderes que falam em nome dos caminhoneiros. Mas naquela oportunidade deu resultado. E interessante, há pouco tempo, até um pouco antes, numa declaração que o presidente fez à nação, os caminhoneiros estavam lá para fazer greve outra vez, e não só fazer greve, como talvez tumultuar até a ordem pública, né? Pelo menos o que se alardeava naquele momento. E face da declaração do presidente, eles se desmobilizaram de Brasília, se desmobilizaram em todo o país. E agora estão voltando, como você lembra, voltando à carga, para dizer, olha, o preço do diesel está muito caro, né? Combustível muito caro, nós vamos fazer greve. Eu tenho proposto, viu, Datena, eu não pude fazer isso do governo, você sabe que o governo foi um governo 2 anos e meio apenas, né? Mas eu tenho proposto que para a Petrobras e o setor econômico do governo, financeiro econômico do governo, examine a hipótese de fazer uma espécie de fundo para despesas financeiras da própria Petrobras. De onde viria esse fundo? Viria dos dividendos que são pagos ao poder público, e naturalmente ao setor privado, para hipóteses dessa natureza. Ou seja, como a variação do combustível leva em conta os preços internacionais, num primeiro momento, se você tiver um fundo para essas despesas financeiras, você não precisa aumentar o diesel. Você vai usando os valores do fundo, que são bilhões. Né? Convenhamos, nós aqui, quando falamos disso, estamos falando em centavos, né? Estamos falando em bilhões. Quem sabe, você usando, num primeiro momento, esse fundo para despesas financeiras, você evita esse tumulto que, eventualmente, a greve pode acarretar. Se acabar o fundo, daí sim, você vai para o aumento. Mas você terá uma explicação para os próprios interessados, que são, no particular, os caminhoneiros. Eu acho que o governo deveria pensar nisso, mandar estudar, para ver se é possível, né? Eu sei que às vezes eu tenho... É possível evitar uma greve de grande monta? O senhor pode terminar, mas é possível evitar uma greve grande? Porque ontem o ministro disse aqui
ministro Tarcísio, que ele acredita talvez no movimento fragmentado, exatamente pela difusão de lideranças. Mas a ameaça é de que haja, na verdade, de verdade mesmo, uma greve geral. Então é bom o governo se acertar com os caminhoneiros antes que isso aconteça. O ministro Tarcísio tem uma capacidade extraordinária de diálogo. Você sabe que ele trabalhou comigo no meu governo, naquele programa de parceria de investimentos, né, no PPI, e sempre dialogou muito. Eu tenho certeza que ele continuará dialogando com os caminhoneiros e acho que do diálogo que ele fizer e do eventual acordo que surgir desse diálogo, ele vai evitar a greve dos caminhoneiros. É útil para o país. E, convenhamos, também é útil para os caminhoneiros. Os caminhoneiros querem continuar trabalhando, querem ter condições de sobreviver, apesar do aumento do combustível. Né? Eu acho que é bom para todo mundo e acho que o ministro Tarcísio tem competência para esse diálogo. E o que precisa no país é dialogar com todos os movimentos, dialogar com o Congresso, dialogar com a sociedade e, no particular, dialogar com os caminhoneiros. Né? Tarcísio é capaz de fazer isso. O relatório amplo da CPI da pandemia foi entregue. O senhor acredita que a PGR vai punir alguém que tenha um resultado punitivo, que tenha gente que pague por erros que cometeu durante a pandemia, talvez até por gente que tenha metido a mão no pote indevidamente, ou o senhor acredita que o relatório final vai passar em branco, vamos dizer assim? Eu acho o seguinte, que, claro, eu não conheço o relatório, né? São 1.270 páginas, né? Envolvendo 70, 80 pessoas, os setores, uma coisa assim. Não é? Para dar uma opinião definitiva, eu precisaria examinar o relatório. Eu tenho certeza que o procurador Aras, que é muito cauteloso e muito capaz juridicamente, vai examinar isso com muita cautela e tentará as ações que derivarem desse relatório. Agora, eu verifico o seguinte, viu, Datena? Há umas coisas, aquela coisa da Precisa, da Prevent, parece que já há ações em andamento, né? Eu não sei se havendo ações em andamento, ações judiciais em andamento, se fazem necessárias outras ações. Ou, quem sabe, a Procuradoria ingressar nessas ações judiciais que já estão em andamento. Eu tenho a impressão que o procurador Aras vai examinar e vai levantar esses casos. Né? Onde já tiver sido tomado providência de natureza judicial, não sei se ele precisará intentar outra ação. Né? E acho que ele será cauteloso e saberá o que fazer. Né? Saberá o que fazer. Olha, já há pesquisas que apontam, a gente espera da Folha de São Paulo, que deve sair talvez no meio da semana que vem ou na próxima semana, já há pesquisas que apontam a diminuição da diferença entre o presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, que seria quase que impossível, por essas pesquisas, o Lula ganhar já no primeiro turno. Ainda assim, o senhor acredita na viabilidade de uma terceira via? O senhor acha isso cada vez mais difícil e a polarização parece mais próxima por essas pesquisas que vêm aí e a gente não pode desprezar dados científicos. Né? O cara não gosta de pesquisa quando ela não é boa para ele, mas quando é boa para ele acha maravilhosa. Né? É assim comigo, é assim com quase todo mundo. É a história da crítica construtiva. Olha, eu estou fazendo uma crítica construtiva a você. O cara nunca gosta de crítica nenhuma. É crítica, pô. Construtivo ou não, é melhor não fazer. Mas é importante prestar atenção nos dados da pesquisa da ciência, não é? Guardadas as devidas proporções. E parece que, guardadas as devidas proporções, o Bolsonaro se aproxima do Lula nas pesquisas. Seriam números mais próximos da realidade, o senhor acredita ainda na viabilidade de uma terceira via ou não? Dois casos, né, Datena? O primeiro é que a pesquisa de hoje não é a pesquisa de amanhã. Não é? Eu quero significar com isso que você fazendo uma pesquisa quase um ano antes da data da eleição, claro que até lá muita coisa muda, não é? Aliás, nós já tivemos episódios em que a pesquisa do sábado, da eleição no domingo, a pesquisa dava um determinado resultado e na boca de urna deu outro resultado. Portanto, pesquisa de hoje não é
Às vezes no mesmo dia, né? Às vezes no mesmo dia. Às vezes teve instituto de pesquisa que deu vitória à Marta no primeiro turno e o Serra ganhou. Teve presidente de instituto de pesquisa que disse uma semana antes, de uma forma indevida, de falta de ética e tudo mais, que o Lula jamais seria presidente da República, e foi. E daí por diante. Então, guardadas as devidas proporções. Por isso que eu disse, guardadas as devidas proporções. Mas o senhor tem razão também. Está muito longe da eleição, né? Até lá muita coisa pode acontecer. Agora, pior do que o país está, pode ficar, presidente, e deteriorar esse ou outro candidato e favorecer esse ou outro candidato da pesquisa? Pior que está, pode ficar ou não? Olha, você sabe que a capacidade de recuperação do nosso país é uma coisa extraordinária, né? Nós já tivemos várias crises, em pouco tempo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você recupera o país. As potencialidades do Brasil são fantásticas. O que não pode alimentar é esse pessimismo que hoje tomou conta do país. Eu prego otimismo pautado pela história do nosso país. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu ia dizer na resposta anterior, é que a chamada terceira via, coluna no meio, que seja, é uma homenagem ao eleitor, né, Datena? O eleitor, se não quiser um dos polos, ele tem uma opção, não é? Não é uma opção, não é uma coisa para o candidato, né? Uma homenagem ao candidato, uma homenagem ao eleitorado. Eu confesso a você que há tempos atrás, se você me perguntasse há 3, 4 meses, eu dizia, bom, os partidos todos estão se reunindo, num dado momento vão escolher aquele que tenha mais possibilidade, na ilusão, digamos assim, de que teríamos 3 candidaturas, as 2 colocadas e mais uma. Mas eu verifico, viu, Datena, que no presente momento, eu não quero dizer se é útil ou se é inútil, mas no presente momento, o que está havendo é que todo pré-candidato hoje é candidato. Então, o que vai acontecer é o seguinte, as chamadas pré-candidaturas da terceira via vão se transformar em 4, 5 candidaturas. E isto vai pulverizar, vai atomizar o voto na chamada terceira via, o que vai manter os polos intactos também. Essa impressão que eu tenho, né? Agora, digo com toda certeza, a existência de uma outra via, não é uma vantagem para o eleitorado. O eleitor escolhe. Se ele decidir por um dos polos, muito bem, aquele polo está eleito, cumpre o mandato e ponto final. Mas ele tem que ter uma opção, né? E talvez essa seja a fórmula ideal. Olha, a impressão que eu tenho é que boa parte da classe política acha que todo mundo que não é da classe política é besta. É essa a impressão que eu tenho. É a mesma impressão que o sujeito tem do cara do interior, do matuto do interior. Quando ele pensa que ele está jantando o sujeito do interior, ele já foi jantado faz tempo. A impressão que eu tenho é que tem partido, inclusive partido grande, que finge que vai lançar candidato e não vai lançar candidato coisa nenhuma, e que vai disputar muito mais um deputado do que um senador, do que um governador e do que um presidente da República. Quanto mais deputado ele fizer, melhor é. É porque esse é o jogo político. Então, eu acho que a terceira via vai se tornando inviável a partir desse pensamento político que não mudou e dificilmente vai mudar. Então, os caras estão mais interessados em dinheiro, na verdade, e eleger mais deputados do que praticamente uma terceira via. Essa é a opinião de um besta que esses da classe política, que representam uma espécie diferente, pensam que é besta. Esse é o grande detalhe. Bom, presidente, partidos fosse bom, não chamava partido, né? Chamava inteiro. Pois não, presidente? Não, só dizer que você conhece política como ninguém. Você muitas vezes conhece muito mais do que aqueles que estão na atividade política, porque você acompanha o cotidiano, acompanha o dia a dia, né? E por isso eu não quero... Eu observo. Eu não quero desestimular a sua participação nessa história da terceira via. Eu sempre ouço com muito agrado o seu nome lançado como uma das hipóteses da terceira via. E o seu nome não, pelo contrário. Pelo contrário, me anima mais, mas eu estou de olho. Me anima mais, mas eu estou de olho. Só para dizer para esses caras que eu estou de olho. Eu sou um besta ligado, entendeu? Mas eu estou de olho. Mas não desanima coisa nenhuma. Não foi pensando em mim que eu disse isso, não. Foi pensando principalmente no povo, que não pode ser iludido. Essa é a grande realidade. Quanto mais o povo entender do que acontece no meio político, melhor para o Brasil e melhor para o povo, que aliás é a razão de tudo, pelo menos
é assim que deveria ser. Governo pelo povo, para o povo e sempre pelo povo. Tem gente que confunde muito isso com o bolso e para o bolso. Tem gente que confunde demais. Presidente, como é que o senhor analisa a permanência do ministro Paulo Guedes no cargo de ministro da Economia, mesmo sendo muito questionado até pelo mercado financeiro a quem ele pertence e de quem ele tinha um total aval no começo do governo Jair Bolsonaro? Essa é uma decisão da tema do presidente da República e, naturalmente, do próprio ministro Paulo Guedes, né? Há situações em que o próprio ministro, eu vivi um pouco isso, né? O próprio ministro chega à conclusão que não vale a pena continuar. E ele, por conta própria, sai. Em outras situações, o presidente da República, que afinal é o titular do poder, embora poder constituído, mas é o titular do poder administrativo, né? Resolve dizer, olha, meu caro, não dá para continuar. Eu não sei bem qual é a posição do presidente. Até o presente momento, o que eu tenho verificado é que ele tem prestigiado o Paulo Guedes, né? Quando houve muita reclamação em relação ao ministro Paulo Guedes, ele saiu com o Paulo Guedes e disse, nós vamos sair juntos. Se sairmos, sairemos juntos. Portanto, vamos até o fim, né? Agora, por outro lado, eu vou insistir nesse ponto, depende do ministro Paulo Guedes, né? O ministro pode achar que está no caminho certo e com a concordância do presidente, não sai, né? Eu acho que, como eu não sou do mercado, eu não sei avaliar bem se ele deve permanecer, não deve permanecer. No meu caso, eu tive sorte com a minha equipe econômica, você sabe disso, desde o ministro Meirelles até o Ilan no Banco Central, o Guardia, a Ana Lescov, eu tive sorte. Eu escolhi pessoas adequadas e deu resultado naquele período. Essa é uma questão do presidente da República, né? Ministro, eu chego à conclusão de que ele realmente não entende nada de política econômica, do que você abrir a boca e o econômica, que não entende nada de política econômica, e fala isso, dá essa impressão de que ele não entende nada mesmo, mas é ele mesmo quem fala que não entende absolutamente nada de política econômica, e é por isso que eu acho que ele mantém o Paulo Guedes lá. Porque ele falou assim, esse cara deve entender um pouquinho mais do que eu. O senhor acha que aquela carta que o senhor, há algum tempo, foi ótimo, que ele ficou calado e não disse quase nada, tá? Mas agora ele volta a ser o velho Bolsonaro em alguns momentos que menos se espera, ele aparece, tá? Falando frases que às vezes não condizem muito com a realidade, que realmente complicam a situação e a condução da presidência da República no país. O senhor acha que ele se arrepende de ter assinado aquele documento ou não, presidente? Eu não acredito, viu, Datena? Você sabe que naquele momento foi muito importante. Você se recorda do dia 8 de setembro, logo depois do dia 7, a situação no país estava numa tensão extraordinária, especialmente uma tensão existente entre o Executivo e o Judiciário, no particular, o Supremo Tribunal Federal. E aquilo distensionou. Você sabe que, recordo apenas que logo depois que ele expediu aquela carta, aquela declaração, por exemplo, os caminhoneiros que estavam todos lá estacionados em Brasília, 2 horas depois, se desmobilizaram. E assim aconteceu em todo o país. Houve uma distensão no país, e até hoje, passados acho que mais de 40 dias, né? E, de qualquer maneira, o presidente tem tomado cuidado, né? Num tom muito mais ameno, né? Pelo menos eu acho que está perdurando no presente momento. Acho que não se arrependeu. E eu, pessoalmente, espero, como cidadão, né, que ele não se arrependa, que, ao contrário, que no exercício da presidência da República, ele preste muita atenção às instituições e, portanto, enalteça as instituições. Acho que não se arrependeu. Mais uma vez, eu torço que não se arrependa. No momento, desarmou os ânimos. Aquela carta foi fundamental. Sim. Mas o senhor não avalizou a carta que o presidente assinou. O senhor apenas viabilizou a carta para o presidente assinar. Agora o senhor mesmo disse, eu me lembro, e disse a mim, disse a todo mundo, que não era responsável pelas as atitudes do presidente, nem poderia ser. Ele é o presidente da República, ele assinou o documento no momento para desarmar os ânimos. Mas o senhor falou, daqui para frente o negócio não é comigo, eu fui lá e fiz a minha parte. Né? E o senhor não pode viabilizar o presidente da República, aliás, avalizar o presidente da República, cuja opinião é dele primeiro e depois dos outros. Né?
Foi isso que aconteceu. É bom ficar claro isso, porque senão vão dizer, olha o Bolsonaro aí, tá vendo o que ele tá fazendo, é culpa do Temer. Então, eu me lembro que o senhor me disse bem claro isso. Eu viabilizei a carta, não avalizei o que o presidente vai fazer daqui para frente. Isso é de alçada dele, até por uma questão de respeito e hierarquia à maior autoridade do país, né? Aliás, se me permite, você foi o primeiro a me entrevistar. Logo depois que eu saí, estava saindo do Palácio do Planalto, quando você me ligou. Ou seja, me pegou, você estava no programa. Por isso eu lembrei. Foi o primeiro a me entrevistar. E eu disse exatamente isso, claro. Acho que aquela viabilização naquele momento da Atena foi útil para o país, não vamos negar isso. Foi extremamente útil. Útil para o governo, naturalmente, útil para o país, útil para o judiciário, né? E útil para as relações institucionais. As pessoas começam a, digamos, sentir que uma boa relação, um bom diálogo entre as instituições distensiona o país, né? E tira um pouco do pessimismo. Eu, num dado momento aqui da nossa fala, eu falei que há muito pessimismo no país. O pessimismo gera atos negativos, né? O otimismo gera atos positivos. Nós temos que ser otimistas com o país. E se me permite, viu, Datena, eu vou pedir licença a você, mas eu tenho outro compromisso agora. Sabe que eu venho sempre com muito prazer para trocar essas ideias com você. Claro. Só um detalhe para finalizar, do mesmo jeito que o senhor ajudou o Bolsonaro, o senhor podia ajudar um cara que é do seu partido, que tem experiência executiva agora, que é o prefeito da cidade de São Paulo, que está indo muito mal na condução da prefeitura de São Paulo. O senhor podia tentar ajudar o Ricardo Nunes a pensar um pouco mais no povo e menos em medidas que são altamente contestáveis de ajuda ao povo quando o povo mais precisa. Acho que seria bacana o senhor ter um contato mais próximo com o Ricardo Nunes e tentar passar a ele o que são princípios básicos da governança e governar para o povo, e não para uma classe política que é diferente de todas as outras. Seria um bom conselho a ele. Tá bom, presidente? E desculpe ter alongado a entrevista a ele. Me permita dizer que o Ricardo, de qualquer maneira, uma pequena palavra em favor dele, ele é um sujeito muito ponderado, sabe, o Datena. E ele pegou com surpresa, digamos assim, lamentavelmente, em face de um infausto aconselhamento. Que foi pode ser ponderado, mas está mal aconselhado. Ele pode ser ponderado, mas está mal aconselhado. Está se juntando a gente que realmente não pensa no povo. Melhor é se juntar à parte boa da política. Ele também, os seus conselhos, ele leva em consideração o que dizem, viu? Quem sabe ele dá uma entrevista para você e você também ajuda a dar uns conselhos, né? Já deu, ele já deu sábado. Ele deu sábado que ia consertar a luz na 25 de março e mandou vários posts e tal, entrou no ar. 3 dias depois a luz estava do mesmo jeito. Eu espero que ele se aconselhe com gente boa como o senhor, do que com a banda que ele está se aconselhando, que não tem sido boa nem para ele e nem para a cidade de São Paulo. Presidente, desculpe